Olá a todos. Esse trabalho, apresentado no 14º CCNEC, está sendo apresentado sob o número 76.6235, intitulado Percepção de indivíduos com Parkinson sobre sintomas vocais, auditivos e sensoriais e índices da escala de desconforto do trato vocal, EDTV. Autores, Renata Serrano de Andrade Pinheiro, Sauana Alves Leite de Alencar, Ana Alice Figueiredo de Almeida Queiroz, Larissa Nadjara Almeida Alves e Nelson Torro Alves. A área temática é transtornos neuropsiquiátricos e afecções neurológicas, do Laboratório de Ciências Cognitivas e Percepção, LACOP, do PPGNEC e UFPB, sob coordenação e orientação de Nelson Torro Alves. Meu nome é Renata Serrano, vou apresentar para vocês agora os resultados desse trabalho. Então, a doença de Parkinson ela é considerada atualmente como a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois da doença de Alzheimer. Ela tem como conceituação, a diminuição na produção e transmissão desse neurotransmissor chamado dopamina entre os neurônios, e que provocam nos indivíduos que são acometidos por essa doença, principalmente desordens no movimento, que são os principais sintomas, que são os sintomas motores. A partir da conceituação de Braak e alguns colaboradores, eles fazem o relato de que a doença de Parkinson é um processo neuropatológico de propagação causada por uma proteína que fica num estado mal dobrado, se tornando, então, propagável, infeccioso e neurotóxica. Esse desenvolvimento e a evolução dessa doença, ela acontece em gradiente caudal rostral, ou seja, os primeiros sintomas, os sintomas não motores, eles podem surgir cerca de 10, 20 anos antes, dos sintomas motores, que são os mais característicos da doença. Então, desde lá do intestino, na microbiota intestinal, já se pode observar, algumas características de indicação de que essa doença, ela poderá surgir e acometer nas fases mais adiantadas, até processos e alterações cognitivas. Dentre as alterações também não motoras, o que a gente pode observar de alguns sintomas são algumas características vocais, alteradas, que podem apresentar na doença de Parkinson, que vão acompanhar a evolução dessa enfermidade. Dentre essas características, nós podemos observar a monoaltura, a monointensidade, o tremor na voz. Então, essas são algumas características que podem ser observadas com relação à sua voz. E algo muito importante que possa ser observado também é a percepção que esses indivíduos têm quanto aos sintomas vocais e ao desconforto do trato vocal. Isso é muito importante porque vai ser de fundamental recurso também, um recurso fundamental para a gente trabalhar nessa reabilitação ou nesse tratamento de voz desses indivíduos, para que eles façam a autopercepção dos sintomas vocais que estão apresentando. Então, um dos instrumentos que nós utilizamos, nós fonoaudiólogos utilizamos, para investigar sobre esses sintomas vocais, é a escala de desconforto do trato vocal, a EDTV. Então, ele é um questionário de autoavaliação que busca identificar a percepção sensorial, e o desconforto do trato vocal, usando 8 descritores qualitativos de acordo com a frequência e com a intensidade dos sintomas. Vai na escala Likert de 0 a 6, certo? Então, o objetivo principal desse estudo é identificar quais sintomas vocais e auditivos e sensoriais são percebidos e as médias da escala de desconforto do trato vocal nesses pacientes com doença de Parkinson. Então, a metodologia foi um estudo aprovado pelo CEP, com parecer número 800.329, A população que participou desse estudo foi composta por 12 pacientes. O estudo é do tipo experimental, de campo e abordagem quantitativa, Os participantes, eles são de ambos os sexos, com doença de Parkinson, acima de 53 anos, e submetidos à terapia de voz por exercício de trato vocal semi-ocluído ou exercício de esforço fonatório.
Essa é a escala de desconforto do trato vocal, né, que foi um dos instrumentos utilizados na nossa pesquisa. O outro instrumento foi a avaliação dos sintomas vocais, auditivos e sensoriais durante a anamnese, né, antes do experimento, e a aplicação desta tabela aqui, que é uma escala de desconforto, trato vocal, com a autoavaliação do desconforto, né, do trato vocal na escala Likert em 8 sintomas, que são queimação, aperto, secura, garganta dolorida, coceira, garganta sensível, garganta irritada e bola na garganta. A marcação de 0 a 6, onde quanto maior a pontuação, maior a presença de desconforto do trato vocal. Então, os resultados encontrados, né, nós podemos observar nessa descrição, os sintomas vocais auditivos mais percebidos pelos participantes são esses assinalados: rouquidão, a voz muda depois do uso, dificuldade em projetar a voz, dificuldade para produzir sons agudos e instabilidade na voz. Nesses dois gráficos, nós podemos observar, né, a presença dos sintomas vocais auditivos nos dois grupos, né, de exercícios, e percebendo que 50%, né, dos indivíduos dos dois grupos, eles apresentaram a percepção de 4 ou mais desses sintomas aqui, vocais auditivos, né? Então, com relação aos sintomas vocais sensoriais, nós já observamos uma mudança, né, um pouquinho de diferença nos resultados. Então, os sintomas mais observados foram fadiga ao falar, formação de muco, pigarro, gosto ácido na boca, tensão no pescoço e garganta seca, né? Então, nos dois grupos, nós podemos observar, né? No grupo desse extrato vocal semiocluído, que a presença de 83% dos participantes percebendo 4 ou mais sintomas vocais, né? E já no grupo de esforço fonatório, 66% dos participantes percebendo 4 ou mais sintomas vocais sensoriais, né? Que são aqueles que eles têm a capacidade de perceber e sentir essa sensação com relação às características vocais. Já nessa tabela, nós podemos observar, né, os resultados da escala de desconforto de trato vocal, com relação aos sintomas e sensações, observando o quesito frequência, né, nesses dois aspectos aqui, com relação aos dois grupos, e ao quesito intensidade. Né? Nós podemos observar, de uma maneira geral, que as médias variaram de 0 a 3,6, mostrando características de frequência e de intensidade mais leves, mais discretas, porém percebidas em todos os sintomas da escala, né? Queimação, aperto, secura, garganta dolorida, coceira, garganta sensível, irritada, bola na garganta, né? Observando todos esses itens, eles foram, né, de pouco ou não, mas foram identificados e foram, né, caracterizados como sintomas que estavam sendo percebidos, né, na sua desvantagem ou no seu desconforto ali em produção de voz na comunicação. Então, como conclusão, nós podemos observar que os sintomas vocais sensoriais, eles foram mais percebidos pelos participantes do que os sintomas vocais auditivos, certo? Então, a percepção do desconforto do trato vocal e dos sintomas vocais auditivos e sensoriais, eles são de fundamental importância para o feedback e a regulação na terapia de voz. Então, é muito importante esses indivíduos, eles perceberem que eles estão com esse desconforto no trato vocal, né? Tanto perceberem auditivamente como sensorialmente, para que eles possam se dedicar mais, né, ao tratamento e a gente possa ter, né, melhores resultados na sua voz, na sua comunicação, certo? Então, essa foi a conclusão do nosso estudo. Obrigada.